Eu sou Tatiane Marega. Eu iniciei a minha graduação em odontologia na PUC Campinas, sustentada por uma mãe viúva, forte, que acreditava profundamente em mim. E isso sempre me causou orgulho, mas também muita responsabilidade, porque eu sabia que aquele esforço precisava valer a pena. Por isso eu procurava dar o meu melhor na faculdade. E aí eu encontrei um estágio remunerado no CIAD, Centro Interdisciplinar de Atenção ao Deficiente da própria universidade. Naquela época eu não sabia absolutamente nada sobre pacientes com necessidades especiais. Eu não sabia diferenciar uma deficiência intelectual de um paciente com síndrome de Down. Falo sempre isso nas minhas aulas. Então eu fiz o que eu sempre fiz na vida. Eu estudei, eu observei, eu respeitei e eu aprendi com aquelas crianças. No último ano de graduação, eu passei a atender cada vez mais pacientes com necessidades especiais. E algo aconteceu. Eu realmente me encontrei. Eu amava o que eu fazia. E se tivessem suspendido a minha bolsa, eu teria pedido para ficar como voluntária ali naquele momento. Ali eu aprendi que não era apenas uma profissão, era um chamado, era o que eu queria fazer. Depois de formada, eu continuei atuando com os pacientes com necessidades especiais. A minha mãe transformou a garagem da nossa casa em consultório e na fachada nós escrevemos Clínica Geral e Pacientes Especiais. E juro, teve gente que achasse que especiais significava pacientes ricos, né? Engraçado, né? Vieram pacientes com odontofobia, vieram famílias, vieram histórias, e a minha agenda começou a se encher, ficar repleta. Mas dentro de mim eu sabia que eu não podia parar de estudar. E foi assim que eu fiz o mestrado e o doutorado em Educação Especial na UFSCar, na Universidade Federal de São Carlos. Trabalhar e estudar não foi fácil. Eu abri mão das bolsas, tanto do mestrado quanto do doutorado, para não fechar o consultório que a minha mãe tinha construído com tanto esforço. Logo que eu finalizei o mestrado, eu fui chamada pela São Leopoldo Mandic para coordenar os cursos de especialização em odontologia para pacientes com necessidades especiais. Isso era em 2003. Eu nem acreditava. Eu coordenei a especialização até 2025. Foram 21 turmas de especialização. Eu formei mais de 330 especialistas em OPNE, um terço de todos os profissionais do país. Título que me orgulha demais. Dentre eles, alunos estrangeiros de diferentes países, com uma implementação de metodologia própria, seguindo as recomendações do CFO. Foi bem complexo na época, porque era o primeiro curso nosso na Mandic, mas no mestrado a gente aprende bem fazer isso. Então foi, deu tudo super certo. Com o tempo vieram os reconhecimentos, reconhecimentos que eu jamais imaginei quando eu comecei lá atrás. Em 2012 veio a medalha Comenda Tiradentes, um reconhecimento que representou muito mais do que um prêmio pessoal. Ela simbolizou o impacto do trabalho desenvolvido com os pacientes com necessidades especiais na cidade de Campinas e a importância desse cuidado para a sociedade campineira. Em 2016 veio a medalha Panaim, considerado o reconhecimento máximo da odontologia para pacientes com necessidades especiais no Brasil. Esse prêmio me fez sentir que a especialidade estava finalmente sendo vista e respeitada. E em 2024 veio algo que me emocionou profundamente, a Fellowship da IADH, o reconhecimento internacional máximo dentro da nossa especialidade. Foi um processo longo, rigoroso, com critérios comprobatórios, análise de trajetória, impacto acadêmico, clínico, mas mais do que um título, foi a confirmação de uma vida inteira dedicada à área. Ao longo desse caminho, também tive a oportunidade de compartilhar conhecimento em muitos congressos importantes, palestrar em eventos da LOP, no Chile, no México, no Brasil, foi sempre uma troca super Todos os intensa. nutrientes são E no Rio, essa última jogados LOP, eu vivi um fora. dos momentos mais importantes da minha vida profissional. Ao subir ao palco, eu fui recebida com aplausos, e foram tantos aplausos que me desarmaram completamente.
Por alguns segundos, eu quase me esqueci do que eu ia falar. Eu acho que eu nunca vou viver algo tão intenso e parecido. E tive ainda a honra de palestrar no Congresso Mundial da IADH em Seul, na Coreia, o evento mais importante do mundo na nossa especialidade. Estar ali não foi sobre mim, foi sobre representar o Brasil, a América Latina e todos os profissionais que acreditam em uma odontologia mais humana, responsável e inclusiva. Nesse caminho, também escrevi o livro Odontologia Especial em 2018 e, em 2026, uma nova edição, totalmente reescrita, refletindo tudo que eu amadureci ao longo dos anos. E agora, o que a pessoa tem contra a frase zona de conforto, não é? Um novo projeto, um novo sonho, uma nova missão, com uma nova equipe, mas o mesmo propósito de sempre. Se formamos os primeiros especialistas, por que não formarmos os primeiros mestres em OPME? Aprovar um curso de mestrado reconhecido pela CAPES-MEC não é fácil, minha gente. Foram muitos processos, muitos critérios, muitos pré-requisitos a serem preenchidos. E cá estamos nós, com o único programa de mestrado em OPNE do Brasil, indo já para a terceira turma e com alunos estrangeiros de 2 países da Latinoamérica. O mestrado em OPNE da São Leopoldo Mandic, esse novo filho, com uma metodologia totalmente inovadora, atual, construída, seguindo todas as recomendações mais atuais da CAPES. Gratidão é a palavra que define a minha trajetória. Eu agradeço a Deus todos os dias por ter a odontologia não só como profissão, mas como missão de vida. Agora que eu já falei tudo de mim, agora é a sua vez. Então, eu espero por você.